Então não tem como eu ficar me cobrando trazer o mesmo conteúdo para vocês, porque hoje eu sou uma pessoa diferente. Oi pessoal, tudo bem? Resolvi dar as caras aqui para vocês e tentar também explicar um pouco do porquê que o canal ficou abandonado, por assim dizer. Bom, gente, como eu já havia falado algumas outras vezes, né, tudo demanda de mim, então sou eu que edito, sou eu que faço conteúdo, sou eu que faço tudo, né, sou eu que faço a edição de imagem, edição de som, e nem sempre eu tenho tempo para fazer isso da maneira como eu gostaria de fazer, da maneira tão dedicada que eu gostaria de fazer. E também porque eu comecei a não querer falar de assuntos usando o autismo como chamariz. Como se, tantas coisas que eu gosto de fazer com o autismo, tantas coisas que eu não gosto de fazer por causa do autismo. Eu não acho que isso seja um conteúdo fidedigno, né? Eu não acho que eu esteja sendo sincera com vocês e nem comigo mesma em fazer um conteúdo sem conteúdo, né? Eu comecei esse canal com 30 anos, se eu não me engano, 31, acho que 31 no início da pandemia, e agora eu vou fazer 34 anos, né? Em agosto eu faço 34. Não sei se vai ter um vídeo até lá. Mas, de fato, as coisas mudaram muito, principalmente na minha cabeça. Mais do que na minha rotina, a minha cabeça deu um 360 muito grande. Então, muitos vídeos que estão aqui, da época que eu comecei a gravar, não que eu ache eles desnecessários, mas são vídeos que eu já hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu já não teria gravado, né? Algumas coisas eu vejo que eu tinha um olhar muito mais ingênuo quando eu ia abordar alguns assuntos. E agora essas coisas, para mim, eu tento lidar de uma maneira mais responsável. Não que eu não lidasse antes, mas eu acho que nós que somos influencers ou micro-influencer, né, como é o meu caso, a gente tem uma responsabilidade muito grande da informação que a gente passa para as outras pessoas. E nós temos que não saber de tudo o que estamos falando, porque somos humanos, né? Mas sair falando a esmo, né? Só por falar, só por gerar engajamento, não me traz nenhum benefício, não me traz nenhuma vontade de gravar, né? Eu já tentei fazer aquelas listinhas com tantos assuntos sobre tal coisa, tantos assuntos sobre tal coisa. E para mim isso é fútil. Minha concepção, porque eu não trabalho com isso, né? Como eu não sou uma influencer digital por profissão, para mim fica muito fútil coisas que eu não diria, que eu não me importo, para gerar engajamento, para o canal continuar ativo. Sei lá, como eu escolho minhas roupas, como eu não sei o quê. E para piorar, usar o autismo como esse chamariz, eu também não acho honesto, né? Eu começar a falar, gente, como eu me visto para ir num show sendo autista? Eu acho que eu me visto de uma maneira confortável. E é isso. Tipo, não é... certas coisas, gente, eu vejo muito no ativismo PCD, no ativismo autista, eu vejo a gente colocando muitas características que são nossas, como pessoas mesmo, às vezes como escolhas de vida, como questões que fazem parte da nossa personalidade, tudo se tornando parte de um sintoma. E eu não gosto dessa abordagem. Eu acho que o autismo, ele sim, né, me dificulta em muitas coisas. Ele sim é uma coisa assim que eu tenho que o tempo inteiro estar lidando com ele e saber que se eu vou em algum lugar eu tenho que me adaptar bem por causa que eu tenho uma sobrecarga sensorial, saber que eu lido diferente com uma coisa, eu sei disso, né? Mas eu também não quero dizer, eu falo muito porque eu sou autista, eu falo pouco porque eu sou autista. Eu sou inteligente porque eu sou autista, eu não sou inteligente porque eu sou autista, eu gosto de sair porque eu sou autista. Eu não acho isso muito legal. Bom, ultimamente eu tenho estudado cada vez mais, né? Não só sobre autismo, mas sobre a neurodiversidade. Tenho me especializado, né, nessa área, até pelo fato da quebra de estereótipos, né? Porque não adianta a gente
quebrar o estereótipo do autista gênio e fazer um estereótipo de um autista, enfim, de outra maneira. E tentar entender também que as outras neurodivergências, embora o autismo seja classificado como deficiência, elas também causam entraves na nossa vida, nós que somos neurodivergentes, e que a gente também tem que saber lidar com elas, assim como o Estado, assim como o governo federal, assim como as leis, as diretrizes, precisam incluir essas pessoas e precisam incluir formas de que essas pessoas não adoeçam no ambiente de trabalho, nas escolas e etc., pelas suas questões de neurodivergência. No ano de 2022, eu adoeci muito, né, no meu ambiente de trabalho, que é uma escola. Eu sou professora, dei muitas aulas no período da manhã com muitas pessoas e foi aí que eu vi a necessidade de existirem políticas públicas mesmo para que tanto nós, né, pessoas autistas, trabalhadores autistas, quanto alunos autistas, de fato estejam integrados na questão da inclusão, que não é simplesmente colocar a gente para trabalhar naquela sala, não é simplesmente colocar a gente para o aluno autista no meio daquele monte de aluno, sem ter nenhum olhar para ele, sem ter nenhuma questão com uma preocupação sensorial para ele. Eu acho que nós estamos ainda muito ignorantes quanto a esse assunto, e isso é uma coisa que me faz voltar aqui, para falar bem a verdade, porque eu vejo ainda a necessidade de pessoas ainda falarem, tentarem educar, tentarem falar um pouco para pessoas neurotípicas o quão importante é a convivência com pessoas neuroatípicas, né? Inclusão não é só estar dentro da sala de aula, não é só ter o seu cargo de trabalho ali garantido, sem que você tenha os seus direitos, sem que você... Então eu tenho uma visão hoje em dia extremamente mais política, né, da questão da neurodivergência nos espaços públicos, do que romântica, né? Como eu tinha antes, como eu acho que toda pessoa que se descobre neurodivergente tem inicialmente, que é aquela visão do agora eu me entendo, agora as pessoas vão entender, agora eu sei como fazer as coisas, porque a verdade é que a descoberta da neurodivergência ela é muito boa para nós neurodivergentes, mas para o mundo não muda muita coisa, né? Para os lugares de trabalho, para os lugares, eles não se tornam mais acessíveis, as pessoas elas não se tornam mais menos ignorantes sobre o assunto. Então tem que ficar falando ainda, tem que continuar falando. E sinceramente esse falar me esgota muitas vezes. Mas eu também percebi que se eu não falar, as coisas continuam da mesma maneira. Eu tenho, assim, um orgulho, de certa forma, quando algumas pessoas vêm me abordar e falam, nossa, eu tenho um filho autista, eu tenho uma filha autista, uma sobrinha. Eu conheço pessoas que têm filhos autistas que pensam que eles não vão ter uma autonomia na vida, e ver você mostrar o quanto que você venceu e o quanto que você consegue e o quanto que as coisas para você fluíram, e falar para eles, olha, o autismo não vai dificultar em nada. De certa forma eu aceito, eu agradeço, mas não é verdade que a minha vida é muito mais fluida, não é verdade que as coisas que eu conquistei foram muito fáceis. Eu acredito que só eu e meus familiares e pessoas próximas consigam ver o quanto que algumas coisas são extremamente dificultosas para mim e o quanto essas questões dificultosas acabam atrapalhando vários setores da minha vida. Acabam atrapalhando setores pessoais, setores profissionais, setores acadêmicos e etc. Porque simplesmente eu funciono de uma maneira que o mundo não funciona. O bom de eu saber que eu sou uma mulher PCD, de ter essa consciência, é que eu parei de me culpar. Parei de me culpar e de achar que eu que era uma pessoa sem capacidade para muitas coisas, que eu que era uma pessoa que não tinha força de vontade para muitas outras. E comecei a entender que não, que eu tenho um mecanismo físico, mental, cognitivo, que me permite fazer certas coisas não, que eu vou até um certo limite da minha energia, e com isso eu vou dando um passo de cada vez. Envelhecer, para mim, me pareceu muito estranho, né, durante um longo período,
E eu acredito que é porque eu nunca imaginei de verdade que eu estaria em pé, viva, lutando aos 34 anos. Talvez eu pensasse que a minha vida fosse terminar muito antes, né? Por questões mil. Mas eu tô aqui, eu tô em pé, eu tô falando, eu estou trabalhando, eu estou pesquisando. E eu estou com vontade, sim, de poder ajudar, mas de uma maneira que seja honesta comigo e que seja honesta com vocês. Tá bom, gente? Ainda tenho o desejo de falar sobre espiritualidade, que é um assunto que vocês sabem que eu sou muito, né, dedicada. Ainda tenho o desejo de falar sobre essas questões de mediunidade, evolução espiritual, que eu sigo, né, como uma questão minha particular de vida, e eu sei que muitas pessoas também seguem. Gostaria de falar sobre ela, ainda não hoje, né, mas quem sabe um dia eu trago esse tema novamente. E é isso, gente. Hoje eu me vejo muito mais como uma mulher, né? Como uma pessoa que tem que ter responsabilidade nas coisas que ela passa, como uma pessoa que, ok, faço isso para me divertir, faço isso para ser meu hobby, mas também tenho que tomar cuidado com as informações que eu levo e tenho que ser crítica nas informações que eu levo. Até mesmo muitas questões de ativismo que antes eu levava a ferro e fogo. Hoje eu vejo que não tem como ser dessa maneira, por causa que as pessoas não têm esse alcance de conhecimento. Muitas vezes você está querendo cobrar de uma certa população que ela tenha um conhecimento específico que ela não tem, né? E aí você culpa a população e não o Estado ou a sociedade que não educa essa pessoa. Então hoje eu tenho uma visão mais ampliada das coisas, né? Tanto sobre mim, quanto sobre minha questão como mulher autista, quanto minha questão como mulher espiritualista, minhas questões políticas, e é isso. Eu acredito que cada dia mais eu vou evoluindo nesse assunto. Conforme eu for evoluindo, eu venho trazendo para vocês. Mas claro que eu não quero que esse canal também se torne um canal extremamente sério, né? Extremamente tendo que trazer teses científicas para comprovar cada coisa. É um canal que eu quero que seja ainda leve, que ainda seja gostoso de se assistir. Mas eu não tenho mais o perfil de quando eu iniciei, gente. Não adianta eu falar que eu tenho, porque eu não tenho, né? Eu não tenho. Muita coisa se passou, muita coisa aconteceu. E hoje eu sou uma pessoa diferente. Então não tem como eu ficar me cobrando trazer o mesmo conteúdo para vocês. Porque hoje eu sou uma pessoa diferente. Eu espero que a gente se veja em breve. E quem gosta do meu conteúdo, continue. Quem eu estou decepcionando de alguma maneira, sinto muito. Agradeço toda essa época, esse tempo que vocês depositaram confiança em mim. E vamos seguindo, tá bom? Tchau pra vocês!